da aliança representa a tua presença, que abençoa a minha vida e protege a minha casa. Eu vou determinar, eu vou perseverar, e o milagre em minha vida acontecerá. Tua presença é o que me faz crescer, tua presença é o que me faz prevalecer, tua presença é o que me faz prosperar. A arca representa tua presença. Olá, estou muito feliz por vocês terem acessado esse vídeo em que eu vou falar sobre o tabernáculo de Deus, a Arca da Aliança, lá na época de Moisés, lá no deserto. Bom, eu não sei se esse vídeo eu posso chamar de estudo, de módulo, de aula. Eu só sei que eu preparei esse material com muita espiritualidade no meu coração, com o conhecimento que eu trago comigo em meus estudos quando eu frequentei os 4 anos da Faculdade Teológica Batista do Paraná, no qual, lógico, sou formado em teologia. E também pelas pesquisas que eu fiz, eu venho fazendo sobre esse assunto que é a Arca da Aliança. Mas por que isso? Primeiro, eu descobri Deus alguns anos atrás. E eu estou descobrindo Deus, porque Deus é revelação constante em nossas vidas. E segundo, porque eu devoro livros. Minha esposa sabe bem disso. Inclusive, eu quero agradecer a ela pelo apoio aqui. Aproveitando esse momento de reclusão que nós estamos vivendo nesse ano de 2020, inclusive eu estou citando o ano aqui de que a gente gravou esses vídeos, né? Vai ficar aí no YouTube, né? Diante da pandemia, nesse ano de 2020, onde nós ficamos mais em nossos lares, obedecendo ao distanciamento social, mais resguardados no trabalho, com mais cuidados físicos, cuidados com o emocional, e posso incluir o espiritual também. Então, eu pensei em dividir o que eu aprendi e fazer uma tentativa de divulgar de uma forma simples o tema bíblico e histórico sobre a Arca da Aliança, o tabernáculo de Deus, e quem sabe ajudar as pessoas a entender como o tabernáculo de Deus, que existiu lá na época de Moisés, se tornou também um modelo para a Igreja de Cristo que conhecemos hoje, onde Deus sempre se manifestou a sua glória. Bom, curiosidades, como é que tudo começou comigo com relação a esse assunto? A Arca da Aliança. Bom, foi assim. Durante a minha graduação em teologia, Deus tocava em meu coração cada vez que eu lia, quando eu estudava os textos da Bíblia do Antigo Testamento. Eu me apaixonei pelo Antigo Testamento. No caso, a Arca da Aliança, o tabernáculo de Deus, lá na época de Moisés. Então, Deus colocava em mim um forte interesse, e esse interesse me fazia ter uma emoção sobre toda vez que eu lia sobre a Arca da Aliança. Então eu comecei a estudar sobre isso, estudar não no sentido de me especializar, mas no sentido de ser mais curioso, de buscar mais informações, de tirar dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas no início, quando eu comecei a ler a Bíblia. Tá? Você também, né? Às vezes pegava um texto lá, eu não entendo esse texto, eu não consigo entender. Isso é normal, isso aconteceu comigo. Eu muitas vezes ficava lá na biblioteca da faculdade, em Curitiba, pesquisando sobre a arca e o tabernáculo. Eu me emocionava ao ler aquilo que eu já começava a entender um pouquinho mais. Também pela internet eu sempre fui pesquisando, claro, selecionando, né, as coisas que você pesquisa, vendo vídeos, documentários que explicavam sobre a história do povo de Deus no deserto na época de Moisés. Eu ficava impressionado com a força, com o poder, com a fé, com a devoção daquele povo lá no deserto. Eles eram meio desanimados também. Mas é importante lembrar aqui um pouco da história,
para que vocês possam chegar comigo a um ponto importante que eu quero divulgar nesses vídeos. Eu não quero só mostrar para vocês que eu sei um pouco sobre a Arca da Aliança, sobre a história de Moisés. Existe uma outra situação que eu gostaria de passar para vocês, que envolve a fé em torno da Arca da Aliança. Então, preste atenção nesse resumo que eu vou fazer. Aquele povo foi para o deserto depois que ele foi libertado da escravidão do faraó com a influência e liderança de Moisés. Estão lembrados? Claro, pela mão poderosa de Deus. O faraó só fez a liberação daquele povo depois de sofrer com as 10 pragas. E só foi depois da última praga que matou os primogênitos, no caso matou o filho dele, do faraó. Só ali o faraó liberou aquele povo para ir embora da escravidão para o deserto. Saindo dali, claro que eu estou resumindo aqui, né, fazendo bem rápido. Saindo dali, aquele povo foi atravessar o Mar Vermelho, que se dividiu, que se abriu pela mão poderosa de Deus dada a Moisés. O Mar Vermelho se dividiu em 2 partes e as pesquisas dizem que foram em torno de 2 milhões de pessoas que atravessaram naquela época de Moisés, o mar que foi separado ao meio, e aquele povo atravessou, ficou 40 anos no deserto em busca da terra prometida. Mas depois que eles passaram o Mar Vermelho, lá no deserto, Moisés subiu o Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos de Deus. Só que junto com esses 10 mandamentos, Moisés recebeu de Deus 600 explicações, 600 instruções, segundo a história judaica. E uma dessas instruções, está na Bíblia, que foi dada a Moisés por Deus, foi para que ele fizesse uma construção, depois que ele descesse lá do Monte Sinai, né, uma construção, uma tenda lá no deserto, onde Deus pudesse habitar com o seu povo. Essa tenda foi construída e ela foi chamada de o Tabernáculo de Deus. Pois foi ali no deserto que foi construído o Tabernáculo de Deus. E dentro desta construção, dessa tenda, lá no deserto, foi feita a Arca da Aliança, quadrada, né, a arca, que foi colocada lá dentro. Junto da arca existia uma visão poderosa da glória de Deus, chamada de Shekinah, essa palavra que vocês estão vendo aqui no vídeo, tá? Shekinah era como uma espécie de nuvem, uma espécie de cerração, de neblina, ficava em cima da tampa da arca. Essa tampa era chamada de propiciatório. Depois, nos outros vídeos, vocês vão ver melhor, eu vou explicar melhor, vocês vão ver cenas e imagens e vão entender melhor o que significa esta expressão. Então, essa nuvem em cima da tampa da Arca da Aliança era como se fosse uma fumaça, que era a nuvem da glória de Deus que indicava a presença divina e constante do Senhor no meio daquele povo o tempo todo. Então, teologicamente, isso tem um nome também, se chama teofania. É um conceito, é a manifestação de Deus em algum lugar. Por exemplo, quando Deus se manifestou na sarça ardente e falou com Moisés, não apareceu o rosto de Deus, apareceu a voz. Então, não se pode ver a face ou o rosto de Deus, né? Então, era ali também, no tabernáculo, onde o sangue do sacrifício dos cordeiros, matavam-se os cordeiros e era oferecido, derramado o seu sangue para o perdão dos pecados daquele povo. Isso está na Bíblia. Depois vocês vão ver e vão entender melhor nos próximos vídeos, quando eu estiver apresentando o tabernáculo. Mas o que tinha dentro da Arca da Aliança? Só para a gente recordar. Dentro da arca tinha as tábuas de pedra, com os 10 mandamentos, escritas com o dedo de Deus, a vara de Arão, que floresceu, e um vaso, um pote com o maná, quando Deus enviou o maná para sustentar os israelitas no deserto, quando eles estavam reclamando que não tinha comida lá, que seria melhor eles voltar para o faraó. Pelo menos lá no faraó eles não passavam fome. Olhem só. É interessante saber que o maná que o Senhor enviou como sustento para aquele povo no deserto estragava, apodrecia, não podia guardar de um dia para o outro. Mas a porção do maná que ficava guardada dentro da arca não estragava nunca. No outro vídeo eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar para vocês cada um desses itens
que tinham dentro da arca. Agora vamos fazer um parênteses aqui para finalizar esse vídeo número 1. Porque no próximo vídeo, no vídeo número 2, você vai conhecer o tabernáculo todo, por fora, por dentro, vai conhecer a Arca da Aliança, com todas as explicações de como era aquela espiritualidade, aquela devoção. O santuário celestial serviu então de modelo para o santuário terrestre, que é a Arca da Aliança, pois Deus ordenou que Moisés construísse este santuário, o tabernáculo. Agora uma reflexão para o próximo vídeo. Qual a relação dos sacrifícios feitos junto ao tabernáculo com o sangue dos cordeiros para a purificação dos pecados daquele povo, lá no deserto, com o sacrifício de Cristo na cruz, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo hoje? Faz sentido? Então tá, me encontro com vocês no vídeo número 2. Shalom! Presença é o que me faz prosperar. A arca representa tua presença. A arca representa tua presença.